Eu acho que eu tô com TDAH muito avançado, tá ligado? Eu preciso de um diagnóstico médico. Porque eu me perco muito nas minhas ideias, mano. Eu já falei aqui várias vezes que eu fico. Eu não presto atenção em nada que você tá falando, tá? Se você estiver conversando comigo, tem 30% de chance de eu estar realmente interessado no que você tá falando. 30%. A outra metade, eu tô viajando nas ideias. Eu tô perdido nas minhas ideias, eu tô perdido na minha cabeça. Porque não é todo assunto que me interessa. Então, às vezes, quando alguém tá falando comigo, eu fico só aqui, ó, prestando atenção assim no que a pessoa tá falando, ouvindo, mas na verdade, eu tô em outro lugar. Minha cabeça tá lá na casa do caralho, pensando em outra coisa. Às vezes eu começo a falar de alguma coisa, e aí, igual aconteceu agora há pouco. Eu tava explicando uma coisa, eu fui pra outro caminho e esqueci por que eu tava falando daquilo. Isso acontece direto. E aí, um dos dias dessa semana aqui, eu tava conversando com a minha mãe. E aí minha mãe tava contando a história, eu tava lá tomando café, eu e ela tomando café. Ela contando alguma história de alguma coisa que eu nem faço ideia do que ela tá falando. Porque ela tava falando e eu tava olhando pra ela, balançando a cabeça, mas a minha cabeça tava resolvendo um problema de show. Eu tava resolvendo um show de outra coisa. Ela tava falando comigo, eu tava falando com o show. Eu tava conversando com outra pessoa, resolvendo outra cabeça de show, outra coisa de show, na minha cabeça. Não é que eu tava resolvendo de verdade, eu tava só na minha cabeça, resolvendo alguma coisa de show. Enquanto minha mãe tava falando comigo. E aí minha mãe tava lá assim, ó, igual a professora do Charlie Brown. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. E minha cabeça tava assim, mano, preciso fazer aquele show, resolver isso, fazer aquilo, não sei o que lá. Eu tava conversando com outra pessoa e tal. Não sei o que lá. E minha mãe, uau, 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 uau. Não é? E ela perguntou. E aí quando ela falou, não é? Minha cabeça voltou. Opa, eu tô numa conversa aqui, mano. Eu preciso responder minha mão, minha mãe. E minha mãe falou assim, não é? E aí, como eu tava com a cabeça no show, não tava prestando atenção no nada que ela tava falando, nem sei do que ela tava falando. Ela falou, não é? Aí eu peguei e falei, sim, mano. Porque eu tava respondendo o negócio do show, minha cabeça tava em outro lugar. Em vez de eu responder minha mãe, eu respondi a pessoa que eu tava conversando na minha cabeça sobre o show. Não é? Aí eu falei, sim, mano. Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, o quê? Aí eu falei, sim, mãe, eu acho que não sei o que. Caralho, velho. Mano, eu respondi minha mãe como se eu estivesse respondendo um amigo meu. Porque na minha cabeça eu tava conversando com um amigo meu. Só que na hora de responder, em vez de eu responder a minha mãe, eu respondi o meu amigo. Aí eu falei, sim, mano, pra minha mãe. Eu não faço ideia do que ela tava falando. Eu só concordei. Às vezes ela falou sobre matar gatos na rua. Ela falou, vamos matar todos os gatos na rua, não é? Aí eu falei, sim, mãe, vamos matar os gatos da rua. André, já tá na hora de você sair de casa, né? Não é? Aí eu, sim, mãe. E ela tá me esperando agora pra eu ir embora. Por isso que ela tá fazendo as malas aqui. Acho que tá mandando eu ir embora. Caralho, velho, minha cabeça tava em outro lado, mano. Tá ligado? Eu não consigo mais, mano. Sempre assim, a pessoa tá falando comigo, eu tô prestando atenção em outra coisa. A não ser que eu esteja realmente preocupado. Só existe duas opções, mano. Ou eu tô prestando muita atenção no que você tá falando, tipo, muita. Ou eu tô com a cabeça em outro lugar, não tô prestando atenção em nada do que você tá falando. Você tá igual a professor. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau. Caralho, bicho.